Olá, paz do Senhor, rendemos glória ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Hoje o assunto é: vença o pecado antes que ele vença você. Diário de Crente. E eu te convido a semear a palavra do Senhor, compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. Em Gênesis 4, versículo 7, o Senhor confronta Caim com uma verdade atemporal. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Este versículo é um chamado divino para a consciência e para a responsabilidade humana diante da santidade de Deus. O texto nos mostra que a vida diante do Senhor é marcada por escolhas, e cada escolha abre ou fecha portas espirituais. O pecado não surge como um acidente inesperado, mas como uma força vigilante, esperando a brecha de um coração que não se submete ao governo de Deus. Note que o Senhor não fala a Caim apenas sobre oferta, mas sobre atitude. Deus não rejeitou simplesmente o fruto da terra, mas o coração endurecido de quem oferecia sem fé e sem obediência. O texto deixa claro que Deus olha primeiro para quem oferece e depois para o que é oferecido. A aceitação de Deus não está no ritual externo, mas na integridade interna. E é exatamente aí que reside o perigo. Quando o nosso coração se afasta da obediência, o pecado encontra uma porta aberta para dominar. O pecado é descrito como uma fera à espreita, desejosa de subjugar o homem. Ele é ativo, insistente e sedutor. Contudo, o Senhor estabelece uma ordem clara: a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus nos chama a não viver como vítimas do pecado, mas como guerreiros espirituais que, pela graça, exercem domínio sobre ele. Isso antecipa a mensagem do Novo Testamento, onde em Romanos 6,14, Paulo declara: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Caim não conseguiu, Cristo conquistou na cruz. A vitória sobre o pecado e a possibilidade real de uma vida dominada pelo Espírito Santo e não pela carne. A tragédia de Caim foi escolher a voz da inveja em vez da voz de Deus. Ele deixou o pecado entrar e o resultado foi sangue derramado, maldição e afastamento da presença do Senhor. Mas a advertência que Deus deu a Caim ecoa para nós hoje. O pecado ainda jaz à porta, mas pela fé em Cristo temos autoridade para fechar essa porta e viver em santidade. Portanto, a mensagem de Gênesis 4, versículo 7, não é apenas de juízo, mas de esperança. Deus nos mostra que existe um caminho de aceitação, e esse caminho é a obediência. Não estamos condenados a ser escravos das nossas inclinações, mas chamados a exercer domínio. Cada decisão é uma semente. Se escolhermos a obediência, colheremos vida. Se abrirmos a porta do pecado, colheremos morte. Em Cristo, recebemos o Espírito que nos capacita a vencer. O mesmo Deus que advertiu Caim nos oferece hoje uma nova vida, onde não somos vencidos pelo mal, mas vencemos o mal com o bem. O pecado continua à porta, mas maior é aquele que habita em nós. A pergunta não é se o pecado vai tentar nos dominar, mas se nós, pela graça de Deus, escolheremos dominar o pecado. Hoje, portanto, é dia de fechar as portas ao pecado e abrir o coração ao governo de Cristo. A vitória não está em nós mesmos, mas na obediência que nasce da fé. Quem escolhe obedecer, encontra aceitação. Quem escolhe rejeitar o pecado, encontra vitória. E quem escolhe Cristo, encontra vida abundante. Amém? E se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo e quiser entregar a sua vida a Jesus, então feche os seus olhos se puder e diga: eu falo o seu nome completo, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Peço-lhe que perdoe os meus pecados e que escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje me torno filho do Salvador, e a minha vida e os meus caminhos estão em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Amém? Que Jesus lhe abençoe.